né? E a gente tem que desmistificar esse ponto, né? Que saúde mental, às vezes a pessoa pensa, saúde mental é coisa de louco. Não é, gente. O conceito de saúde, pela Organização Mundial da Saúde, é justamente o bem-estar físico no seu corpo, mental, social e espiritual, que é quando você tem a noção do seu propósito, né? Do seu propósito de vida. Então, precisa estar bem dentro de todas essas áreas para você dizer assim, eu tenho saúde. Se tiver faltando uma delas, com certeza você não está gozando de saúde plena. Seja muito bem-vindo ao meu canal Cura Interior. Eu sou Maria Fula e hoje nós vamos falar com a psicóloga e parceira do canal, doutora Regiane Simões. Olá, Regiane, tudo bem? Oi, Maria, tudo jóia? Prazer tê-la novamente aqui no nosso canal. Prazer também estar aqui compartilhando o saber, né, para que as pessoas possam ter uma desmistificação a respeito da questão de saúde mental, da saúde das emoções e possa se cuidar melhor, né? Porque sem saúde na mente a gente não vai para lugar nenhum. Então é importante que as pessoas saibam, e esse trabalho é muito interessante, né? Porque traz esse benefício às pessoas que possam conhecer, possam abrir o entendimento para todas essas informações importantes que fazem parte da vida. E nós vamos falar hoje sobre os tipos de ansiedade, né? É algo tão importante, né? E tão complexo ainda, né? Então é muito importante que você fique até o final desse vídeo, que a doutora vai dar várias dicas, né? Falando sobre os tipos de ansiedade. E é isso. Quais são os tipos de ansiedade, doutora? Bom, é interessante a gente entender que milhões e milhões de pessoas no mundo todo convivem com transtorno de ansiedade. E isso não tem idade. É uma das coisas que as pessoas às vezes pensam, ansiedade é só coisa de adulto. Não. Crianças também podem ter ansiedade e a ansiedade, uma coisa, um fato curioso, ela pode se desenvolver lá na infância. Por isso, eu sempre digo aos pacientes, quando eles chegam querendo uma fórmula milagrosa, que hoje a gente está nesse mundo, assim, do rápido, né, das conexões muito fortes, né, tudo acontece numa velocidade incrível, né, a internet veio aqui para... Acho que é do irreal. Tudo em tempo real. Real, né? Uma real das coisas milagrosas. Então, a gente vive nessa frenesi de querer também que tudo seja em tempo real. E a gente quer a fórmula mágica para tudo na nossa vida, né? Se você for olhar, as pessoas, elas mais apreciam o título Dieta em 10 dias. Resultados rápidos. E não é assim. A gente sabe que tudo depende de um contexto, metabolismo, enfim. Então, tudo na nossa vida tem um processo. Né? A ansiedade, ela pode se desenvolver, ansiedade patológica, tá? Como nós vimos no vídeo passado, todos nós vamos ter ansiedade. Né? Para você falar para mim, eu não quero ter ansiedade, é a mesma coisa que você falar para o médico, olha, eu não quero mais ter frio, eu não quero mais ter calor. Impossível. Você vai ter porque faz parte do seu ser, faz parte do seu organismo. Verdade. Então, a ansiedade patológica, ela pode se desenvolver desde a infância. Como é que isso pode acontecer? Gente, tem vários fatores que podem te levar a ter um transtorno ansioso. E justamente os tipos de ansiedade, eles são desenvolvidos em cada um desses fatores. Cada um desses desencadeantes, vamos dizer assim, né, que desencadeia um transtorno ansioso. Então, a gente sabe que na infância, um dos transtornos ansiosos mais comuns é o transtorno de ansiedade de separação. A criança, ela tem uma ansiedade em relação ao apego que ela estabeleceu com a mãe, com o pai. Então, ela tem essa ansiedade de separação muito forte na vida dela.
Eu vou falar só um pouco sobre eles por alto, depois a gente pode fazer outros vídeos, Maria, falando em específico sobre cada um deles. Sim, Então, a ansiedade de separação ocorre na infância, principalmente naquela idade pré-escolar, quando a criança vai para a escola, quando você vê aquela criança que tem um desespero muito forte quando o pai vai embora, ela tem uma ansiedade aí gerada pela aquela questão do apego que não foi bem estabelecido pelas figuras paternas, A gente coloca assim as figuras de paternidade, os pais ou responsáveis, porque a gente sabe que, principalmente no contexto aqui no Brasil, a gente tem lares que é a avó que assume a criança, é o tio, Então a gente não tem assim um estabelecido que é o pai, a mãe, Então tem vários contextos. Infelizmente, Gênero, mas não só aí, no mundo inteiro, Eu moro aqui na Inglaterra, mas eu conheço outros países também. E, infelizmente, tem várias famílias desestruturadas, Em qualquer classe social, em qualquer lugar do mundo, Verdade. Aqui a gente vê um pouco mais comum, Maria, que as pessoas, elas têm mais... tem muito mais crianças, criadas só com a mãe, ou criadas por um tio, criadas por uma avó, E isso tudo gera ansiedade na criança. Sim. Ela começa a desenvolver um transtorno porque ela não tem segurança, E a ansiedade, ela principalmente aparece justamente pelo fator insegurança. Sim. Uma das coisas muito fortes da ansiedade é essa questão da insegurança. Então, a pessoa não saber o que virá, isso tudo desencadeia, sim, a ansiedade, que pode vir a se tornar um transtorno também, que vai afetar o funcionamento dessa pessoa, vai afetar a saúde mental como um todo. Além da ansiedade de separação, a gente tem o mutismo seletivo, que não são todas as situações que levam aquela pessoa a ter essa ansiedade manifesta, Só em situações específicas. A gente tem também a fobia específica. A fobia específica é um tipo de transtorno de ansiedade e, incrivelmente, a gente tem uma lista imensa de fobias. E essas fobias, às vezes, ela ocorre por uma experiência negativa que gerou emoção, que gerou aquela sensação toda fisiológica e a fobia se instala. Existe fobia de tudo. Existe fobia animal, existe fobia a ferimentos, injeção, medo de sangue, medo de transfusão, medo de cuidados médicos, medo de ferimento, medo de, por exemplo, galinha, aranha. Então, assim, por exemplo, se você fosse falar os tipos de ansiedade, então seria um tipo... Qual seria um primeiro tipo, então? O transtorno de ansiedade de separação é um tipo. Separação, ok. Um segundo. Que acontece na infância, principalmente. O mutismo seletivo, que é outro tipo, que são situações específicas que a pessoa trava. Esse é uma trava. Desculpa. Mutismo seletivo. Mutismo seletivo. Okay. Mutismo. É como mute, aquele... Mutismo, ok. Fica calado, Então, mutismo seletivo. Ok, entendi. Então, a pessoa desliga, é como se ela desligasse aquela situação, gerasse todos aqueles sintomas ansiosos, mas são específicas as situações, É uma reunião, ou então estar falando no trabalho lá na frente, Então, são específicas, Por isso o nome é mutismo seletivo, porque é uma situação selecionada. Okay. A fobia específica, o medo de um objeto, que pode ser animal, pode ser ferimentos, pode ser o medo de avião, pode ser o medo de cuidados médicos, tem pessoas que têm fobia a isso, aranhas. Então, a fobia é uma lista imensa, e é um tipo de ansiedade. Sim. Por quê?